Era cedo de manhã, quando a luz do sol tocou as folhas da figueira que mora amarrada nas pedras do Arco do Cabildo, em São Nicolau. Potã estava voltando para casa com um pacote de erva mate para sua avó Araí, quando viu algo saindo do chão. Se abaixou e encontrou uma chave enorme. Araí estava olhando a chaleira esquentar no fogão a lenha quando Potã entrou em casa correndo. Vó Araí, olha só o que eu encontrei. Ela também ficou surpresa quando Potã lhe entregou a chave enferrujada nas mãos. Olha só o tamanho dessa chave, vó. Já viu algo assim antes? Araí ficou com um ar sério. Sim, Potã, na verdade já sim. Ela disse enquanto preparava o mate. Onde é que foi que tu achaste isso? Foi lá nas pedras onde tem o banco do cacique. Ah, o Arco do Cabildo. Espera-me lá que só vou terminar o mate antes para tomarmos enquanto te conto essa história. Tá bem, Disse Potã, com um sorriso enquanto saía voando pela porta. Não demorou muito até que Araí chegasse à praça. Potã já estava no Arco do Cabildo, olhando sentada numa pedra para a imponente figueira empoleirada sobre a ruína. Vó, essa é a chave da porta do banco do cacique? Perguntou ela. Araí se sentou ao seu lado, no mesmo bloco, e derramou água quente na cuia com erva, rindo. Talvez seja. Disse com expressão paciente. Você sabe quem que construiu o arco? Não foram os tais jesuítas, vó. Ah, eles ajudaram um pouquinho. Mas quem empilhou e deu forma para as pedras fomos nós, o povo Guarani Embiá. Nós já estávamos aqui quando os jesuítas se chegaram. É mesmo, vó? Disse Potã, olhando a chave na sua mão. Sim, na verdade chegamos muito antes deles e vivemos há muitos anos como nossos parentes antigos, que tiveram boas, corretas e longas vidas e estão junto de Nhanderu, na terra sem males. Já tínhamos contato com os seres criadores do mundo, algo que descobriram muito depois de nós. Ela puxou a água pela bomba de taquara antes de continuar. Nossos avós e avós plantavam coisas que não haviam na terra deles. Mandioca, milho, erva mate. Nós conhecemos a terra e os rios, que sempre foram nossas estradas e fronteiras entre as aldeias diferentes. Também conhecemos os animais e os matos onde eles moram. Eles precisavam de nós para conseguir morar aqui. A bomba roncou na cuia. Araí a encheu de novo e a passou para Potã. Ela tomou um gole olhando a chave com expressão pensativa antes de perguntar. Mas, vó, o que os jesuítas vieram fazer aqui? Não é longe de onde eles moravam? E o que isso tem a ver com a chave? Araí riu. Eles vieram atrás de nós, os guaranis. O quê? Como assim? Disse Potã um pouco confusa. Continue bebendo o mate que eu te conto. Potã puxou o mate da cuia pela bomba. Os jesuítas foram os primeiros brancos juruá a querer morar por aqui nas nossas terras. Eles vieram de longe, do outro lado do oceano. Eram muito inteligentes e loucos. Araí riu enquanto tateava na sua bolsa. Potã riu junto sem nem saber o porquê. Imagine só vir de tão longe, deixar seus parentes, sua família toda para trás, para vir nos ensinar coisas que já sabíamos. Mas alguns dos nossos antigos deram ouvidos a eles e, assim, fizeram juntos as reduções. Mas, vó, Disse Potã. como eles convenceram os parentes, se já sabíamos? Eles trouxeram um jeito novo de fazer essas coisas. Disse ela, olhando para o pedaço de madeira. Nós já sabíamos música, dança, abrir roça para plantar, construir casas, entalhar madeira e falar com os seres criadores. Mas eles nos mostraram um jeito diferente de fazer isso. Nosso povo sempre foi muito inteligente e curioso, e as coisas novas que eles trouxeram confundiram aqueles parentes antigos. E que coisas eram essas? Eram mágicas? As mais comuns eram os machados, enxadas, foices, facas e picaretas de metal que facilitam até hoje o trabalho na roça. Mas também vieram os instrumentos musicais, com sinos, órgãos, violinos e músicas. O alfabeto também. Agora nossa língua ancestral podia virar cartas, livros e partituras de canções. Ela começa a tirar lascas do bloco de madeira. Eles sabiam muitas coisas boas. Esculpir madeira e pedra, forjar metal, fazer telhas de barro, tecer roupas e entalhar estátuas, mas só aceitavam ensinar a quem virasse cristão e deixasse de ser guarani.
para isso teria que sair da aldeia, parar de visitar os parentes distantes e morar nas reduções junto com eles, dentre outras coisas. Mesmo assim, muitos parentes cristãos iam visitar nas aldeias aqueles que continuavam no viver correto dos nossos antepassados. Entendi. E as ruínas do arco, vó? Eram das nossas reduções, não é mesmo? Sim, eram as cidades para onde os guaranis que aceitavam ser cristãos iam morar. Tavas, aldeias de pedra. E por que tinham esse nome de reduções? Quem explicou foi o padre Montoya. Ele era muito simpático e inteligente. Tu ia gostar de conhecer ele. O nome é esse porque nossos parentes andavam livres por grandes distâncias e tinha muito mais floresta. Para ser cristão, tu sempre tens alguma tarefa para fazer, como ir à missa, trabalhar na horta da sua família ou na horta comunitária, trabalhar nas oficinas ou ir às aulas de línguas ou de música. E todo dia tinha missa de manhã e de noite, que era quando os padres contavam ao nosso povo como se fôssemos fugir. É claro que nós fugimos. Eles não tinham como saber o rosto de cada um de nós, que éramos tantos naquela época. Potã e Araí deram uma grande risada juntas. A neta passou a cuia para a avó encher, que teve que largar a faca e o pedaço de madeira. Era um lugar bom de morar, uma cidade de pedra. O único problema era não poder ser guarani de verdade. Completou Araí, enquanto a água fazia um arco e caía. Dentro da cuia, Potã pegou a chave na mão e disse: Vó, então essa deve ser, na verdade, a chave da igreja. Olha o tamanhão dela. Faz sentido. Não existe uma redução sem igreja. E por que escolheram aqui para fundar a cidade, vó? Porque deste lado do rio Uruguai, o lado que hoje é do Brasil, ainda não tinha nenhuma. Os jesuítas haviam conseguido convencer muitos guaranis a virarem cristãos do outro lado. Os nossos parentes daqui não queriam saber deles, só que eram muito insistentes. E aqui foi o primeiro lugar deste lado que conseguiram fazer dar certo. Eles já tinham entrado aqui antes? Sim, o padre Roque Gonzalez. Ele até era parecido com o padre Montoya. Os dois eram muito persistentes. Padre Roque já tinha tentado fazer uma redução nas margens do rio Ibicuí, lá dentro do nosso estado. Como ele não podia ficar lá, sua influência acabou. E aquela igreja, que era na verdade uma casa de reza guarani, nem chegou a ter uma porta. Logo depois aconteceu uma grande epidemia do outro lado do rio, na redução que ele cuidava, que hoje é uma cidade na Argentina que continua tendo o nome de Concepción. Ah, eu sei, eu tenho um colega de lá. Mas epidemia como essa, que aconteceu há pouco tempo, vó? Não, foi bem menor, mas também era algo que nunca tinha sido visto com tanta força. Os europeus trouxeram espíritos invisíveis que não atingiam outros juruá com suas flechas mágicas de doença. Mas a nós, sim. Por isso muitos se cristianizaram. Achavam que os jesuítas não adoeciam porque eram cristãos como os espíritos. Só que não adiantou no final. Muita gente morreu, Potã, dentro e fora de Concepción. Ao menos os padres cuidavam dos doentes o melhor que podiam. A peste durou 3 anos inteiros. Vó, como é que tu sabes tudo isso? Tu conheceste o padre Roque? O padre Roque? Eu? Não! Araí riu. Eu conheci o chefe dele. Eu nasci na Argentina, menina. E quem era? E onde tu nasceu? Calma, filha. Uma pergunta de cada vez. O chefe dele era o padre Nicolás Duran. É por causa dele que nossa cidade se chama São Nicolau, sabia? E eu nasci numa redução chamada Iapeiú, mas vim pra cá bem pequena. Ah, já entendi. Então o fundador da nossa cidade foi o padre Nicolás. Na verdade, não. Foi o padre Roque mesmo. Esse é o nome da nossa praça para comemorar isso. Eles se gostavam muito. Eram bem amigos. E Roque presenteou a lembrança dele desse jeito. Foi uma homenagem importante, porque faziam 7 anos que Roque tentava e não conseguia atravessar o rio Uruguai para fundar uma redução. Esta foi a primeira que deu certo. Nossa cidade é a mais antiga do estado do Rio Grande do Sul. Mas, vó, como ele conseguiu fazer a redução se os parentes antigos não deixavam afinal? Eis aí uma pergunta esperta de uma menina esperta. Eu vou precisar desenhar um mapa para você entender. Araí desenha no chão um mapa da província de Misiones e do Rio Grande do Sul, com os rios Uruguai, Cuareim e Paraná. Pontua Buenos Aires
Concepción, Yapeyú e San Nicolás. Na época, a cidade grande mais próxima era Buenos Aires. Hoje é a capital da Argentina, mas já era importante naquela época. O governador da cidade trocou bem quando a epidemia acabou em Concepción, e logo ele e Roque marcaram de se ver. Durante a viagem a Buenos Aires, Roque já veio olhando os lugares onde os guaranis diziam que seriam boas aldeias, inclusive aqui. O governador novo deu muitos presentes para serem distribuídos, como Roque nunca tinha conseguido reunir antes. Ela risca uma linha entre Concepción e San Nicolás, sobre o rio Uruguai. Aqui foi onde ele teria passado, o Passo do Padre. Depois de alguns anos tentando e sendo expulso pelos guaranis, ele finalmente conseguiu reunir umas 1000 pessoas, atraindo-os com presentes que o governador deu. No dia 3 de maio, ele fundou uma aldeia bem aqui onde nós estamos, e chamou, como já te contei, de San Nicolás del Piratini. Sim, porque Piratini é o nome do rio que passa aqui na nossa cidade. Exatamente. Disse Araí, satisfeita com Potã. E daí que fizeram as casas que hoje são as ruínas da praça, né, vó? Na verdade, também não. Esta que nós temos aqui na praça, que era a qual pertenceu o Arco do Cabildo, a igreja e a adega é a segunda. A que estou te dizendo é a primeira. Se chamava San Nicolás del Piratini. Ela foi abandonada. Nossa, eu não sabia disso, que tiveram 2 San Nicolás. Mas por que a primeira foi abandonada? Outros Juruá vieram atrás de nós, os guaranis. Nós, que não deixamos de ser guaranis, sempre achamos bom desconfiar dos jesuítas. Mas estes outros que vieram eram muitas vezes piores. Eles vieram nos escravizar. Credo, vó, que coisa horrível. Sim, e foi mesmo. Tivemos que nos aliar aos jesuítas para enfrentar eles, mas foi um tumulto terrível. Haviam outras 17 reduções. A maioria foi abandonada. Algumas foram totalmente destruídas. Muitos boatos, emboscadas, gente desaparecendo. Muitos, mas muitos parentes foram escravizados e levados para São Paulo como se fossem animais. Araí solta uma lágrima, sem mudar a expressão séria. Potã a abraça. Está tudo bem, filha. Já passou, isso foi há muito tempo. Mas ninguém esqueceu, ainda que não se fale muito a respeito. Primeiro, eles chegaram até aqui, depois de batalhar conosco em outras reduções. Quase sempre perdíamos, pois eles tinham armas de ferro e de pólvora. Também tinham aliados indígenas da região deles, que eram sempre mais numerosos que nós. Quando chegaram em San Nicolás, encontraram com uma tropa missioneira do Padre Romero, que vinha do outro lado do rio. Eram umas 800 pessoas. E houve peleia, mas perdemos novamente. Depois de 5 horas. Eles chegaram a colocar quartel na igreja, hasteando bandeira, não aqueles prepotentes. Mas nós vencemos eles, né? Senão nem estaríamos aqui, horas. Eu amo a tua esperança, minha filha. Sim, tu estás correta. Foi na região em volta de Emibororé, logo depois. Nos vingamos deles como bons guerreiros que somos. Vencemos os bandeirantes na primeira batalha naval da América do Sul. Os jesuítas nos ajudaram com armas e pólvora, que até então não podíamos usar. Isso aconteceu perto de um lugar chamado Embororé. Até hoje procuram saber onde foi que aconteceu. Morreram muitos bandeirantes paulistas nessa batalha e eles nunca mais retornaram. A nossa aldeia era bem bonita naquela época. Continuou Araí, enxugando as lágrimas. As casas e a igreja já estavam em volta da praça. Mas como era tudo de taipa de barro e palha, ainda era muito parecido com muitas aldeias guaranis. Como não tiveram muito tempo antes que os invasores do norte chegassem, não chegaram a usar pedra nas construções. E tinha muita gente, vó? Entre os que vieram do outro lado do rio Uruguai e os que foram convencidos pelos presentes dos jesuítas deste lado do rio, tinha umas 4.000 pessoas, coisa de 800 famílias. O cacique Roque e outro padre chamado Afonso de Aragona escolheram foi o Guaracica. Mal sabiam eles que ele já era cacique antes deles chegarem. Elas riem. Uau, até que tinha bastante gente, hein, vó? Sim, para a época com certeza era.
Isso causou alguns problemas, como fome e a peste dos Juruá. Como assim, vó? Muita gente junta transmite as doenças entre si facilmente. E como muitos parentes ainda eram mais guaranis que cristãos, não tinham estoques de comida e nem podiam ir muito longe coletar e caçar. Faltou comida e houve fome. Foram outras reduções. E os guaranis livres que forneceram sustento nos poucos anos que durou San Nicolás del Piratini. Parecia uma vida difícil. Era difícil em todo lugar. Mesmo nós que continuamos fiéis aos caminhos antigos, tivemos que nos adaptar. Os parentes missioneiros construíram uma bela igreja. Um padre chamado Bartolomeu Cardenosa ensinou muitos a esculpir em madeira e fizeram a igreja mais bonita de todas dessa época. Tinha colunas espirais, muitos anjos e santos, e era toda branca por dentro, pintada com plantas que haviam nos pomares e que já existiam aqui também, como palmeiras pindó, butiás, araçás, espigas de milho, folhas de mandioca e flores de erva mate. Com certeza eles eram esforçados. A igreja era realmente linda por dentro. Aquela que os bandeirantes ocuparam? Sim. E depois, quando foram embora, botaram fogo. Eu não acredito, vó. Mas eles não eram cristãos como os padres espanhóis também? Diziam que sim, mas eu nunca vou entender esses juruás. Até hoje não entendo as loucuras deles. Araí olha o sol e diz para Potã: Olhe como vai alto o sol. Que horas são? Ah, é hora de almoçar e ir para a escola. Mas, vó, eu já tô aprendendo contigo. Me deixa ficar. Disse ela com um sorriso manhoso. Nahaniri, todos os saberes são importantes, mesmo que tu prefira uns mais que outros. Me encontre aqui no arco no final da tarde que continuo te contando. Preste atenção na aula e não esqueça de levar seu lanche. Tá bom, mas na volta a gente continua de onde parou. Quero saber da chave. Com certeza te conto. Agora vá logo para voltar logo. Tá bem. E saiu voando como sempre. Potã chega da escola e resolve ir direto ao arco. A sua avó Araí ainda não está lá. Potã enche os pulmões e quando está prestes a chamar, Ô, vó. Araí aparece com 2 viandas com churrasco. Não precisa gritar, eu já estou aqui. Disse ela entregando uma vianda para Potã. Vamos almoçar aqui enquanto continuo te contando. A história da chave. Disse ela sorrindo e interrompendo Araí, que respira fundo e fala. Para você saber a história da chave direito, precisa saber de onde vieram as pessoas que utilizavam ela. Ora, vó, mas foram os jesuítas e os nossos parentes antigos. Eu achei a chave bem ali, ó. Sim, mas de onde essas pessoas vieram? Lembra que o padre Roque atravessou o rio Uruguai no Passo do Padre, não é? Disse ela, paciente. É verdade. Eles vieram de outras reduções então? De Concepción? Ou converteram outros parentes? Mais ou menos. Quando os bandeirantes chegaram no que hoje é o estado do Rio Grande do Sul, haviam umas 18 reduções de guaranis. A maioria, como eu te disse de manhã, foi abandonada pelos guaranis. Várias famílias de Apóstoles, São Carlos e Santa Teresa passaram por San Nicolás, fugindo para as reduções de Concepción e San Javier. Contavam coisas horríveis uns para os outros por onde passavam, e a maioria das pessoas resolveu fugir junto. Esses guaranis, que precisaram se exilar do Tape, que era o nome antigo do Rio Grande do Sul, foram para os arredores de Concepción e San Javier. Muitos se misturaram às reduções que já existiam do outro lado do rio. Os guaranis de San Nicolás ficaram próximos de Concepción. Os de Apóstoles depois se juntaram a eles, mas nunca mais voltaram para o lado de cá. Nossa, quanta coisa! Eles foram, mas depois voltaram, né? E quanto tempo levaram para voltar pro TAP, vó? Ah, uns 40 anos. Tudo isso? Por que esperaram tanto se os bandeirantes haviam sido derrotados? Ninguém tinha certeza se não iriam retornar. Causaram tantos problemas que todos ficaram com medo. Quem volta e começa a construir a San Nicolás, cujas ruínas estamos vendo, e que trouxe essa chave aí na tua mão, são os filhos dos guaranis missioneiros que foram expulsos. Ah, entendi agora! Disse Potã com expressão surpresa. E assim como eles sabiam a história, tu também tá me contando. É claro. Elas colocam os ossos de churrasco nos potes. Vó, então eles queriam voltar porque eram as terras dos pais deles?
Sim, mas os jesuítas concordaram com eles mais porque tinha muito gado aqui neste lado. Ah, é por isso que temos tradição no churrasco, então? Sim, sua florzinha ligeira. O gado era necessário para fazer os guaranis ficarem nas reduções, pois dava carne e couro. O couro os padres mandavam para outros países. Quando os missionários Juruá e guaranis missioneiros foram embora, depois de destruir os bandeirantes, o gado ficou solto e se criou chucro, sem doma e livre. Logo iriam ser muitas mil cabeças soltas, chamando a atenção das pessoas para a região. Todo mundo veio pegar, mesmo guaranis verdadeiros de perto e de longe, assim como os portugueses de São Paulo e os guaranis cristãos das reduções argentinas também. Ah, então os guaranis queriam voltar para a terra de onde vieram para comer churrasco e ver os parentes. Brincou ela, rindo. Araí soltou uma larga gargalhada. Claro, também era bom para os jesuítas retomar a nossa região tradicional da influência dos bandeirantes, que talvez apenas assim tenham desistido de voltar. Havia uma grande vacaria no norte do nosso estado, a da Serra, e outra enorme no que hoje é o país chamado Uruguai. Essa era chamada de Vacaria do Mar. Sério? Era então todo o Uruguai e mais o Rio Grande do Sul. É muita terra, vó. Sim, é mesmo. Por isso fundaram primeiro uma redução numa estância que já havia deste lado, São Francisco Javier de Borja, que hoje é a cidade de São Borja. Essa redução defenderia a vacaria do Uruguai e foi fundada alguns anos antes de São Nicolás. Ah, perfeito, entendi. Disse ela, mas logo se botou pensativa e retrucou. Mas, vó, uma coisa eu não entendi. Qual foi a primeira redução aqui no nosso estado, afinal? Depende de quando e não de qual tu estás falando. Pelo que eu te disse, houveram duas fases. Durante a primeira, mais antiga, foi San Nicolás del Piratini. Durante a segunda, São Francisco de Borja. Ah, mas então aqui que é mais antigo porque é da primeira fase. Nessa perspectiva, tu está correta, sim. Inclusive, San Nicolás e San Miguel foram as únicas a retornar, das que foram expulsas das suas terras ancestrais. Quando o padre Afonso de Castilho trouxe nosso povo guarani para cá de volta, foi exatamente para o mesmo local de antes. Nós, inclusive, encontramos as casas antigas, já quase todas arruinadas. O povo foi consultado e o nome se manteve. Apenas ninguém mais falava ou escrevia o Del Piratini. San Miguel, a da ruína com a igreja gigante que tem até hoje? Essa mesma. Na invasão dos bandeirantes era perto da cidade de Santa Maria. O primeiro lugar novo que escolheram, depois dos bandeirantes, era apertado. Não tinha espaço para as roças aumentarem e logo tiveram que ir para onde está hoje. Mas o pessoal daqui também enfrentou problemas. Ah, é? Quais foram? De certa forma, os mesmos de sempre. Por exemplo, logo que os nossos parentes de São Nicolás chegaram de volta, enfrentaram um forte furacão, muito parecido com os que acontecem hoje com maior frequência e força. Destruiu a maior parte da igreja e feriu várias pessoas. Durante a noite, caiu granizo bem grande, chegando a matar algumas ovelhas e vacas. Olha só, já tinha vendavais e granizo. É claro que já havia. Isso é da nossa região. Mas ou eram bem mais fracos do que hoje e acontecia menos. Assim como incêndios. Embora já soubessem fazer telhas para evitar incêndios que poderiam ocorrer por causa das fogueiras onde se cozinhava, nem sempre haviam telhas o suficiente. E o pior aconteceu. Um incêndio numa casa sem telhas se espalhou pelo povoado e destruiu a maior parte das casas. Mesmo assim, como eu disse, os missioneiros são muito insistentes. Em poucos meses já parecia que nada dessas coisas haviam acontecido em São Nicolás. Na escola me disseram que as reduções eram todas iguais. Disse Potan. Mais ou menos. Elas tinham os mesmos prédios com as mesmas funções, mas podiam se adequar às necessidades de cada lugar. Então, você sabe como eram? Sim, o professor falou hoje na escola. Era a igreja voltada para norte, com uma praça grande no meio. Do lado direito da igreja tinha o pátio dos padres, que era onde moravam e tinha a escola. E do lado direito desse pátio estavam as oficinas. Do lado esquerdo era o cemitério. Ao redor do pátio, em frente da igreja, as casas dos guaranis missioneiros. Ela pensa um pouco mais e pergunta. Vó, quantas pessoas moravam aqui?
Eram cerca de 3.000 pessoas que vieram para refundar. E quando todas haviam terminado de fazer as casas, todas ainda de taipa, mas com telhas, tinham 23 casas. Depois, iriam reformá-las com pedra até metade da altura da parede. E todas as casas tinham as colunas de uma pedra só em todas as varandas. Eram lindas, mas que eu me lembre, o censo deu quase 6.000 pessoas uma vez. Muitas famílias moravam em cada casa, mas deveriam ser mais casas ou maiores. Nossa, mas isso é mais gente do que tem hoje em São Nicolau. Araí riu. Sim, era mais gente. O importante é que os guaranis missioneiros conseguiram manter as suas relações antigas com os parentes da mesma família e todos moravam juntos numa casa como é o jeito certo guarani. Mas vó, os jesuítas deixavam? Deixavam o é. Eles iam fazer o quê? Disse rindo. Em algumas casas de algumas reduções, eles conseguiram convencer os missioneiros a fazer paredes por dentro, só que isso era raro. No resto, por dentro das casas, não havia grandes diferenças. Na prática, só mudaram os materiais de construção mesmo. Uma dessas casas, a que ficava bem de frente para a igreja, era diferente das outras. Ali era o cabildo. Pois então, vó, todo mundo fala no Arco do Cabildo, no Banco do Cacique. Afinal, o que são essas coisas? O Banco do Cacique é uma história que inventaram porque uma figueira nasceu entre as pedras de um dos arcos do cabildo. Na verdade, no arco principal. Tá, mas o que é o Cabildo? Ali era como se fosse a Câmara dos Vereadores da nossa cidade hoje. Pessoas escolhidas iam ali tratar assuntos e tomar decisões que tinham a ver com todo mundo em São Nicolás. E quem eram essas pessoas? Perguntou Potã curiosa. Eram todos caciques antigos já. Em cada casa morava uma grande família que sempre tinha uma liderança como as lideranças que temos hoje. Só que como tu sabe, Potã, minha neta, nós guaranis valorizamos muito a família, antes era mais ainda, pois os casamentos aumentavam as famílias e as casas dessas pessoas eram próximas umas das outras. Desse jeito, às vezes era preciso uma liderança que representasse várias casas, ou melhor, famílias aparentadas, assumisse um cargo no cabildo. Chamávamos essas pessoas de cabildantes e elas ganhavam sapatos e roupas bonitas para ir nas sessões. Ah, olha só. Que legal. Então elas foram escolhidas pelos guaranis? Sim. Embora o padre que estivesse na redução durante a virada do ano pudesse vetar o nome e indicar outro, isso raramente acontecia da parte deles. E mesmo quando acontecia, a pessoa que os padres escolhiam sempre era parente de alguém, não é mesmo? Sim, faz sentido, vó. Devia ser um montão de gente, olha o tamanho das paredes que ficaram. Sim, variava a quantidade de cabildantes para cada redução. Mas as paredes são altas porque o prédio tinha 2 andares. Era um dos poucos aqui que eram altos assim. Só tinha mais a igreja e a casa dos padres desse jeito. Tinha 2 alas. Na esquerda era onde faziam as votações, na direita era onde tinha um grande armazém comunitário e bens e alimentos para distribuição para quem precisasse. Às vezes as colheitas noutras reduções falhavam, e com isso, cada cidade ajudava a outra. Esse arco que sobrou era a passagem principal que dividia as 2 alas e ficava bem no meio. Puxa, era tudo muitíssimo organizado. Bastante. Os jesuítas eram incansáveis e falavam bem o guarani, convencendo as pessoas a se manterem cristãs com a ajuda das coisas que a cidade oferecia. Todo dia, 1º de janeiro, se fazia uma grande cerimônia na frente da igreja para nomear os cabildantes, vigilantes e chefes diversos responsáveis. Era um evento muito importante e popular. Por que exatamente, vó? As pessoas se arrumavam. Tinha música e bastante comida. Os cabildantes se reuniam cedo e votavam em quem iria assumir os cargos. Depois, colocavam uma mesa enorme e comprida na frente da igreja e cadeiras para os futuros nomeados. O povo ficava atrás, ocupando a praça. Os nomeados tinham que estar bem vestidos com as roupas do cargo, incluía até sapatos. Tinha gente que não usava sapato o ano todo, mas nesse dia adorava colocar. As 2 riram. Araí continuou. Aí, o padre que estivesse na redução colocava as insígnias de comando de cada posição em cima da mesa. O bastão de seda do maestro da orquestra,
as chaves do armazém para o chefe dos armazéns, o tacape de pau-ferro para o chefe dos vigilantes. E assim por diante. Tudo terminava com uma missa e depois, festejos com teatro e música. Uau! E a chave da igreja ia para quem? Disse Potan, erguendo a chave enferrujada. Para o sacristão. Falou Araí rindo. Tu estava só esperando por esse momento, não é? Ambas deram uma grande gargalhada. Eu sabia. Sabia que era da igreja. Desse tamanho só podia ser mesmo. Disse Potan triunfante. Sabendo tu só está agora, sua adivinhona. Disse ela, dando um cafuné em Potan. A igreja era bem bonita. Continuou Araí. Os desenhos eram parecidos com os que tinham antes do regresso. A segunda, porém, tinha ladrilhos lindos de pedra e de argila. Alguns existem até hoje. Foi feita pelo padre Anselmo de la Mata e a adega era do lado de fora. Tudo foi encontrado pelo arqueólogo Fernando La Sálvia, em escavações muitos anos depois. Imagine quantas missas nossos parentes foram ali celebrar naquela opã de pedra que hoje mal sobrou o piso e 2 paredes. Elas olham em silêncio para as bases de colunas e as paredes na praça. Todo dia tinha missa. Falou Araí, rompendo o silêncio. Todas as pessoas eram pobres e tinham em casa apenas o necessário em todas as reduções. Mas todas as igrejas eram embelezadas com ouro, prata e muitas estátuas e pinturas coloridas. Os santos de vários tamanhos ficavam em estantes lindamente trabalhadas, chamadas de retábulos. Na frente, diante do altar, ficavam as crianças. Meninas de um lado, meninos de outro. Nos bancos de trás, os homens e mulheres se dividiram assim também. Nossa, eu consigo imaginar, vó. Falou Potan, se antecipando surpresa. Então era por isso que eles iam na missa. Exatamente, Potan. E como a terra sem males está no lugar onde o sol nasce, que é um lugar brilhante, parecia mesmo que em cada missa, os guaranis estavam indo para Ivã-Mareã. Entendi. E onde que os padres Juruá moravam, vô? A casa dos padres ficava do lado da igreja, colada nela. Também formava um pátio. E haviam vários cômodos onde se davam diferentes aulas, além de ter, é claro, os aposentos onde os padres descansavam. Com o passar do tempo, ali também passaram a ficar as bibliotecas. Olha só, já naquela época. E o que aprendiam ali? Muitas coisas. Ler e escrever em guarani e em espanhol, assim como o básico de latim para entender as missas. Mas também artes de fazer coisas nas quais somos excelentes até hoje, como escultura, pintura, música e retórica, que é a arte de falar, de transmitir uma ideia. Apenas algumas crianças guaranis podiam ir nessas aulas, embora todos soubessem ler e escrever. Também haviam as oficinas. Era um pátio do lado do pátio dos padres. Ali também se aprendiam coisas, mas eram ofícios. Ofícios? Como assim? Trabalhos. Se aprendia a tecer na tecelagem, a fazer móveis na carpintaria, instrumentos musicais na luteria, pratos e potes na olaria. E assim por diante. As pessoas ficavam especializadas naqueles trabalhos. Alguns até viravam cabildantes. Olha só, mas era uma cidade mesmo. Tinha tudo. Claro, era muita gente. Do lado esquerdo da igreja ficava o cemitério. As pessoas eram enterradas nas mesmas posições onde sentavam dentro da igreja, em alas para meninos e meninas, homens e mulheres. Ao lado do cemitério havia o Cotiguaçu. E o que era esse tal de Cotiguaçu, vó? A professora nos disse, mas tu deve saber melhor porque tu viu em pé. Sim, mas faz tempo. Era como se fosse um asilo para mulheres viúvas e crianças órfãs. Só mulheres e os padres podiam entrar ali. Mulheres só saíam dali acompanhadas pelos padres ou pelas matronas que cuidavam do lugar na maior parte do tempo. Além disso, era como se fosse uma casa normal com varandas, mais quadrada, e com um pátio no meio. Essas pessoas trabalhavam como podiam. A maior parte fazia fio de algodão, mas quem não pudesse, por questão de idade, era sustentado pela comunidade. Se faltasse alguma coisa para alguém, era porque faltava para todos. Araí descasca uma bergamota, tira um gomo e passa a fruta para Potan.
Ao entregar, Araí continua. Haviam fontes de água dentro e ao redor das reduções. Ou eram nascentes canalizadas, ou eram poços mesmo. A água era sempre fresquinha e nunca se precisava ir muito longe. Também, no nosso caso de San Nicolás, havia um porto no rio Uruguai. Ficava ali no Gerê. Dali eram exportados os couros, erva mate, esculturas e instrumentos musicais que eram produzidos pelos missioneiros. E onde que plantavam a erva mate, vó? Disse Potã enquanto comia um gomo. Era tudo plantado no Tupambé. Eram terrenos que todas as pessoas da redução tinham que cuidar. E eram um segredo porque era muito raro faltar alimentos e roupas. Cada família também tinha o amambé, que era o seu pedacinho para se plantar o que se quisesse. Entendi. E cada família fazia sua erva? Não, isso era antes. Nas missões, tanto os carijos para queimar a erva, os curtumes para fazer o couro, os matadouros e as olarias ficavam para além das casas. Como faziam muita fumaça, ou tinham mau cheiro o dia todo, era melhor que fosse assim, para não incomodar as pessoas. Uau! Então quem fazia esses trabalhos? Eram os parentes mesmo? Sim, todo dia as pessoas iam para esses lugares trabalhar. Mesmo os cabildantes e artesãos. Próximos a esses lugares haviam capelas de santos, ou mesmo estâncias para as pessoas descansarem antes e durante o dia de trabalho. Ah, eu acho que sei onde tem uma. É ali no Diri, antes do pórtico da cidade. Sim, ali era uma capela dedicada a Santo Isidro, espírito cristão da agricultura. Quase sempre levavam a estátua dele junto para protegê-los durante a lida. No dia de Santo Isidro, ninguém trabalhava, mas buscavam a estátua para levá-la para a igreja, que celebraria uma missa em seu agradecimento. Que legal, vó. E como eram esses dias dos santos? Ah, tu ia adorar! Eles faziam muita festa com competições de laço, arco e flecha, música, teatros e danças. As pessoas colocavam mesas na praça e na frente de algumas casas na rua. Enchiam elas de comidas e enfeites com folhas e frutas. Tudo era muito bonito e alegre. Havia muitos desses feriados santos onde se trabalhava menos. Era muito bom ir na redução nesses dias. Colocávamos um tipuã, que era a roupa que faziam e usavam lá, nos misturávamos aos parentes cristãos e participávamos das cantorias e danças. Como vinha gente de outras reduções durante os dias dos padroeiros de cada redução, era fácil a gente entrar e participar. Seu tio-avô ganhou por anos a competição de futebol. Nossa, que super legal! Os guaranis inventaram o futebol então, vó? Mais ou menos não era como hoje, com goleiras. Os guris um dia juntaram muita seiva de figueira numa bola. Muita mesmo! Secaram com fumaça e ela ficou elástica, começou a picar. Não deu uma semana, todas as reduções sabiam fazer e inventaram um jogo onde só podia jogar com os pés. O objetivo era fazer o adversário não conseguir devolver a bola. Se ela caísse no chão, era falta. Os padres não entendiam nada porque jogavam a mesma coisa com bolas de pano e usavam as mãos. As duas gargalharam novamente enquanto o sol começava a se pôr, lançando uma luz laranja sobre as pedras do arco do cabildo. Hahaha, que legal! Disse Potã divertida. Mas, vó, por que a cidade dos guaranis cristãos não continuou até hoje? A maioria das pessoas hoje é cristã. Pois então, os juruás cristãos que acabaram com as reduções. O quê? Como assim? Mas os guaranis não estavam a salvo porque tinham se convertido. Sim e não. Disse Araí, enquanto enchia o mate novamente. As coisas simplesmente estavam dando certo demais. Isso incomodou muito os jaras dos juruás espanhóis e portugueses que moravam do outro lado do oceano. Araí puxou pela bomba mais uma vez. Dando certo demais? Como isso pode ser ruim, vó? Perguntou Potã confusa. Esses jaras juruás eram reis, na verdade. Eles tinham medo que o país dos jesuítas virasse mesmo um país. Nenhuma das cidades juruás, como Asunción e Buenos Aires, produzia tanta coisa como se fazia nas missões. Então era inveja? Disse Potã. Um pouco. Mas era mais geografia.
Eles tinham muitos outros territórios nos territórios de outros povos como nós, no mundo todo. Eram os países mais poderosos do mundo naquela época e brigavam muito para saber o que era de quem, sem nunca ter pisado um pé nesses lugares. E aqui não foi diferente, né, vó? Disse Potã, erguendo uma sobrancelha. Araí riu. Só você para me fazer rir. Sim, mas as decisões deles afetaram a vida de todo mundo. No nosso caso, no início éramos do lado dos espanhóis. Por isso derrotamos os portugueses em Embororé, lembra? Só que depois, nossas terras foram trocadas entre eles 1, 2, 3 vezes. Nunca se decidiam, nunca estavam satisfeitos. Que grosseirões. Falou Potã, enfesada. Sim, só que eram esses grosseirões que tinham o poder. E um dia, tomaram uma decisão definitiva. Ai, vó, teve uma guerra, né? Disse ela, pegando a cuia com as mãos trêmulas. Segure bem para não se queimar. Avisou Araí, passando o mate a ela com as 2 mãos. Sim, Araí continuou. nesse dia que concordaram, mandaram uma mensagem para os 7 povos dizendo: vocês têm 1 ano para decidir se ficam ou se atravessam o rio Uruguai. Quem ficar, vira súdito de Portugal. Quem for embora, continua súdito de Espanha. Ora, imagine só. Os parentes cristãos ficaram muito confusos, pois ninguém esperava por isso. Ainda mais vindo gente cristã como eles. Já tinham demorado 40 anos para voltar, depois dos bandeirantes. E agora, estavam sendo mandados embora de novo. E por outros cristãos. Nossa, vó, eu não sabia que as pessoas poderiam ser insensíveis desse jeito. E para onde foram nossos parentes cristãos? A maioria preferiu ficar e lutar. Os juruais sem coração mandaram pessoas estudadas vir riscar as linhas dos países novos. E os parentes, é claro, não deixaram eles entrarem. E daí sim que os juruás ficaram bravos, né? Sim, mas nós guaranis todos também estávamos cansados dos outros se meterem em nossas vidas desse jeito. As reduções começaram a treinar os homens e a se preparar para a guerra. O líder geral foi o alcaide de São Miguel Arcângel, Sepete Araju. Ele era muito corajoso. Os padres abandonaram os guaranis antes, mas ele ficou e foi escolhido para liderar a resistência. Mas, vó, Disse Potã, com a voz baixa. aqui em São Nicolau as pessoas falam português. Isso quer dizer que... Araí olhou pesarosa para baixo. Sim, Potã. Nós perdemos a guerra. Os portugueses se juntaram com os espanhóis, que antes nos defendiam, e nos derrotaram em Caiboaté. Hoje lá se chama São Gabriel. Foi um massacre, na verdade. Eram soldados dos 2 exércitos mais poderosos do mundo na época. Tinham muitas armas de fogo de todos os tamanhos. Por um lado, foi até melhor que tudo acabou numa batalha só. Se a guerra continuasse muito, mais pessoas inocentes morreriam sem dúvida. Aí ficou claro que os parentes cristãos haviam escolhido errado. Mas a grande maioria resolveu se manter cristão e foi para o outro lado do rio depois da derrota, se juntar aos outros povos que hoje estão na Argentina. A corda sempre arrebenta na ponta mais fraca, Potã. As 2 ficaram em silêncio por alguns instantes, olhando para as ruínas. Então foram esses brucutus que destruíram as igrejas, vó? Não, pelo contrário. Era importante para eles não destruir nada. Afinal, eles iriam ocupar esses espaços depois. A verdade é que os portugueses deixaram que tudo se acabasse por falta de atenção. Ué, mas se aqui era mais importante que Buenos Aires e Assunción? Não entendi. Claro, mas essas cidades são espanholas. Os portugueses não queriam aproveitar que aqui tinha gado e erva mate. Só queriam saber de cana-de-açúcar e do ouro das Minas Gerais. Aqui era mais interior para os portugueses do que para os espanhóis. Aí, aos poucos, as pessoas foram indo embora, porque ninguém mais organizava as estâncias, as missas, as oficinas e as escolas. Disse Araí, olhando para o arco do cabildo. Araí olhou para as paredes da igreja que estavam atrás delas com um certo pesar. A cidade era bonita. Uma pena que só sobrou isso. Deixa eu adivinhar. Vó, como a maioria das pessoas foi embora, começou a ficar tudo abandonado, né? Exatamente. As famílias moravam todas numa casa só, e daí era fácil cuidar de tudo, hein? Mas depois da expulsão,
A maioria das casas e prédios ficaram abandonados. Ninguém tomou conta e tudo começou a cair. Até a igreja, vó. No começo não, as pessoas continuavam cristãs e iam rezar. O cabildo também continuou em uso, só que como tinha bem menos gente, com o passar do tempo, os chefes foram morar em São Luís ou Santo Ângelo Custódio, que eram mais próximas dos portugueses. Cada ano tinha menos gente nascendo em São Nicolas e mais gente mudando de cidade. E daí começou a cair tudo. Araí ficou séria. Algumas casas mais distantes da praça, sim. Disse ela, bebendo lentamente o mate. O maior problema não foi tanto a ruína do que tinha, e sim os roubos. Roubos? Mas por que isso se eles tinham tudo? Naquela época já não tinha mais. Virou cada família por si, e logo mais gente foi embora para tudo o que é lugar. E onde não tem gato, os ratos fazem a festa, né? As duas riram. Entendi. Daí vieram roubar o que não pôde ser levado pelos parentes que moravam aqui. Isso. E houveram guerras e conflitos que bagunçaram muito mais as coisas. Soldados portugueses, espanhóis, paraguaios, argentinos e uruguaios marcharam na nossa terra levando tudo o que podiam ao longo do tempo. Entravam nas igrejas, cabildos, o que quer que estivesse em pé, e levavam tudo em carretas. Os nossos parentes cristãos eram muito bons artistas, e isso sempre chamou a atenção de todos. Então quer dizer que só chegaram e levaram tudo? Disse Potan perplexa. Foi aos poucos. Durante a Guerra da Cisplatina, que fez o Uruguai se separar do Brasil, foi quando houve o maior roubo. Eu ainda me lembro dos soldados em volta da igreja, do cabildo e das oficinas entrando e saindo pelas portas com as estátuas e objetos da missa, até mesmo com pedaços das madeiras entalhadas. Tudo que tinha algum brilho, ou tentaram arrancar, ou foi levado. Ninguém podia fazer nada. Nossa, vó, que triste. Depois de tanto trabalho dos parentes, levaram o brilho da igreja. Sim, mesmo nós que só visitávamos nossos parentes cristãos, choramos junto com eles. No cabildo também tinha coisas brilhantes, vó? Disse Potan, voltando-se para o arco do cabildo. Não. O importante ali eram os papéis da comunidade. Tudo o que havia acontecido com os moradores das duas São Nicolas. Também foi levado e se perdeu. Talvez um dia reapareçam como essa chave que tu encontrou. Em São Nicolau, hoje, ainda podemos encontrar no chão muitas coisas daquela época. É triste, mas nem me lembro mais como era o prédio alto do cabildo. Disse Araí, acompanhando o olhar de Potan para as pedras empilhadas do arco. Potan também olhava pensativa para o arco, ao mesmo tempo que via com sua imaginação o prédio de 2 andares em toda sua antiga majestade, como se nunca tivesse sido arruinado. Se não fosse a chave e sua avó, jamais pensaria que tantas coisas haviam acontecido na pequena São Nicolau. Enquanto fantasiava de que cor seriam as vidraças e telhados do lugar, indagou a avó sem virar a cabeça. Mas, vó, afinal, há quanto tempo atrás tudo isso que tu me contou aconteceu? Perguntou enquanto ouvia Araí fazer a bomba roncar na cuia. O mate havia acabado. Ah, faz muito tempo. Muito antes de sua mãe nascer. Uns 400 anos já. O quê? Potan disse totalmente surpresa. Quando voltou-se para a avó, viu apenas a cuia virada sobre a pedra onde ela e Araí estavam sentadas e escutou, como se fosse de longe. Potan, Chetamero, minha neta. Quem sabe a história vive para sempre? Guarda a chave para contar isso que te contei para quem quiser saber a nossa história. Porque toda a história pertence a todas as pessoas. Aí então Potan percebeu que era um sonho e acordou. Ainda chocada com tudo, foi tomar café da manhã. Bom dia, meu amor. Dormiu bem? Disse sua mãe. Mãe, eu tive um sonho muito estranho com a avó Araí. E antes que sua mãe pudesse perguntar qualquer coisa, seu pai entrou correndo em casa, com os olhos brilhantes. Ergueu a mão, onde aquela chave enferrujada pendia improvisada por um barbicacho, e disse, triunfante: Olhem só o que eu acabei de encontrar no meio das pedras do banco do cacique. Devia ser uma porta enorme. Mãe, pai, eu sonhei que a avó Araí me contou tudo. Tudo, tudinho. Eu sei tudo da nossa história.
E mais uma vez, a chave da memória girou na fechadura do passado. E a história abriu as portas de um novo ciclo.